Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online, Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire, estou com você em mais um curso para dialogador de reunião mediúnica. Para você que já nos acompanha, que já conhece o nosso canal, muito obrigada pela sua confiança, por estar aqui conosco novamente. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber as atualizações de todas as nossas aulas. E se desejar, conheça também as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Meus amores, meus queridos amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com a aula de número 12. Hoje nós vamos estudar sobre as diretrizes da reunião mediúnica. Nós vamos exatamente refletir sobre a importância dessa atividade ter uma orientação, uma normatização, uma diretriz. Exatamente como os outros setores, os outros departamentos das casas espíritas. É importante esse cuidado de estabelecer um certo regramento para que possa haver uma unidade na atuação da mediunidade por parte das equipes mediúnicas. Porque senão, se não houver uma diretriz, um direcionamento, cada equipe faz da forma que achar melhor. Então, a casa, muitas vezes, perde esse controle acerca daquilo que está acontecendo, exatamente porque não há um direcionamento, um regramento. Então, sugere-se que a área ou o departamento de mediunidade possa estabelecer, ter diretrizes para o setor, para o departamento, enfim, para a área, e é importante que as reuniões mediúnicas, as equipes mediúnicas, o trabalho mediúnico em si, tenha também uma diretriz. Então, é sobre isso que nós vamos exatamente refletir na nossa aula de hoje. Então, as perguntas: o que deve constar nas diretrizes da reunião mediúnica? Então, a nossa aula aqui, ela vai ser também muito direcionada para quem precisa estabelecer uma diretriz e ainda não teve a oportunidade ou ainda não soube como fazer. É importante para as casas, para que elas possam fazer e preparar as suas diretrizes, e é importante os alunos e os participantes da equipe também terem acesso. Então, quando nós adentramos a casa e vamos nos tornar um trabalhador da reunião mediúnica, precisamos conhecer as diretrizes da casa para que eu possa ser, de fato, um bom trabalhador da reunião mediúnica. Então, as diretrizes, o que deve constar nas diretrizes? Uma apresentação em relação ao trabalho, ao que é uma reunião mediúnica. Nós vamos abordar alguns aspectos. Na verdade, alguns aspectos precisam constar dessa diretriz. Então, a apresentação da diretriz, a apresentação do que é a reunião mediúnica. Quando nós colocamos justificativa e fundamentação, é o sentido de eu externar na diretriz o porquê. Qual é a justificativa para que eu esteja ali fazendo um regramento? Qual é a fundamentação evangélica, qual é a fundamentação dentro da doutrina espírita que me oriente na confecção da reunião mediúnica e daquela diretriz? Vejam que a diretriz é para direcionar e instruir a reunião mediúnica. Então, eu vou trazer ali, constar, fazer constar na diretriz a justificativa e a fundamentação, os objetivos das reuniões mediúnicas, isso não é a diretriz da reunião, então eu tenho que apresentar a reunião, eu tenho que dizer qual é a justificativa e a fundamentação de uma reunião mediúnica, eu tenho que dizer quais são os objetivos das reuniões mediúnicas, eu tenho que colocar na minha diretriz qual é a estrutura e o funcionamento geral das reuniões mediúnicas. E aqui nós vamos ver no decorrer das diretrizes que existem as estruturas e o funcionamento geral, e existe
o específico, porque a depender do tipo de reunião mediúnica que eu tenha na casa, ela vai ter um funcionamento peculiar. Serão todas com o mesmo funcionamento ou não. Então, cada reunião, cada tipo de reunião mediúnica, como nós vamos ver, tem um direcionamento, uma diretriz, uma normatização específica. Então, eu vou dizer no início da minha diretriz quais são os tipos de reuniões que a casa tem. Reuniões de desobsessão, de atendimento ao trabalhador, de educação da mediunidade, enfim, eu vou dizer qual o tipo e depois eu vou detalhar, explicar, trazer as orientações específicas. Então, por fim, eu trago o detalhamento de cada tipo de reunião. Então, isso tem que constar na diretriz, a apresentação, justificativa e fundamentação, objetivos, estrutura e funcionamento das reuniões, tipos de reuniões e o detalhamento de cada reunião. Então, falei aqui, apresentação. O que eu vou colocar na apresentação? As diretrizes de funcionamento são feitas de acordo com os parâmetros preconizados pela doutrina espírita, constante no livro Orientação aos Centros Espíritas, editado pela Federação Espírita Brasileira, dentre outras obras que fundamentam as atividades espíritas. Então, nessa apresentação, eu vou exatamente apresentar as diretrizes e posso, uma orientação, pautar-me para a confecção das diretrizes nas orientações, na orientação ao centro espírita, que é exatamente formatado, ofertado pela FEB, para que possa exatamente servir de orientação para a confecção das diretrizes nas casas espíritas. Então, muitas vezes, as pessoas utilizam essa orientação e fazem as necessárias adaptações à sua própria casa espírita. Então, na apresentação, então, nós vamos ainda colocar, dizer, informar que a área da mediunidade, em conjunto com a área de doutrina, vai oferecer cursos de educação e prática da mediunidade aos seus participantes, a fim de formar, preparar e capacitar os colaboradores na área da mediunidade, bem como organizar e estruturar os diversos tipos de reuniões mediúnicas, com base nas orientações da Federação Espírita Brasileira. A apresentação vai, então, apresentar a estrutura organizacional da área da mediunidade no Centro Espírita. Então, você está vendo que nesse primeiro momento, na apresentação da diretriz, você está exatamente dizendo, orientando como será a diretriz e o que será realizado dentro da área da mediunidade. Então, é a apresentação do trabalho. O que é a justificativa e a fundamentação? Então, nós trouxemos aqui para você 2 exemplos de justificativa e fundamentação que normalmente se utiliza nas diretrizes da reunião mediúnica, tá? Então, a primeira encontra-se no livro Nos Domínios da Mediunidade e a segunda no Livro dos Médiuns. A primeira diz: elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher as mensagens das grandes almas. É perigoso possuir sem saber usar. Então, olhe aqui como é importante nós termos um direcionamento, nós termos o estudo, nós sermos bem conduzidos no exercício da mediunidade. É quando ele diz aqui, é perigoso possuir sem saber usar. Então, é uma justificativa também, uma fundamentação, exatamente para que nós possamos, através das diretrizes, regulamentar da melhor maneira o exercício dessa faculdade, dessa, como ele diz, virtude superior, se nós nos propusemos a recolher as mensagens das grandes almas. Nós não estamos ali nos dispondo a aprender com os espíritos, evoluídos ou imperfeitos, todos são almas a nos ensinarem, e nós precisamos nos preparar para isso. Então, essa observação constante do livro Nos Domínios da Mediunidade nos mostra a importância de nós realmente estabelecermos um regramento também para a atividade.
Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. E as diretrizes, elas buscam exatamente promover essa homogeneidade dentro de cada uma das reuniões e dentro da área da mediunidade como um todo. Isso é uma orientação trazida por Kardec que não pode ser por nós esquecida ou vidada. Ainda na justificativa e fundamentação, a mediunidade é uma maravilhosa oportunidade de autoaprimoramento, de esclarecimento e de consolo. Contudo, antes de se iniciar o intercâmbio propriamente dito, deve haver um longo preparo prévio, doutrinário, técnico e moral. Isso deve constar da diretriz. É importante constar da diretriz que o exercício da mediunidade necessita de um preparo prévio, exatamente para que as pessoas não cheguem às casas espíritas e já sejam automaticamente colocadas numa reunião mediúnica sem o devido preparo, como muito comumente se fazia no passado. Então, quando a diretriz estabelece que a mediunidade ela tem essa característica e exige o preparo, a casa como um todo vai seguir essa orientação. Então, nós colocamos, por que um preparo prévio doutrinário, técnico e moral? Vejam, aí é um tripé. Doutrinário, para compreender a natureza e a dimensão da tarefa abraçada. Por isso, então, que para o exercício da mediunidade, sugere-se, pede-se que se faça cursos prévios, como o ESG, o estudo de obras básicas, para que nós tenhamos essa compreensão, para entendermos a dimensão e a responsabilidade da tarefa. Então, o preparo doutrinário prévio é necessário, e essa exigência precisa constar da diretriz. Exige também o preparo técnico, para o domínio seguro das faculdades mediúnicas, permitindo ao médium agir com autocontrole. Esse preparo técnico vem com o quê? Com o curso de educação da mediunidade. O curso que prepara, que trabalha, que desenvolve a teoria e a prática da mediunidade, vai dar tanto a teoria, uma parte da teoria, porque uma parte dela precisa ser adquirida antes, e vai dar a parte técnica, que é a prática, exatamente onde você vai aprender o desenvolvimento e o exercício seguro e correto da prática mediúnica. E não pode deixar de haver também o preparo moral, para fazer jus ao amparo e à assistência dos benfeitores espirituais, conseguindo assim a educação e a autoridade moral necessárias a todo servidor do Cristo. Então, quanto mais moralizado for o médium, no seu contínuo trabalho e esforço de renovação íntima, mais acesso, mais assistência ele dá e terá dos benfeitores espirituais, porque ele vai estar em sintonia constante com esses benfeitores e, com certeza, mais recursos aquela equipe vai fornecer à espiritualidade e mais trabalhos, mais situações desafiadoras ou mais difíceis, delicadas, poderão ser levadas para aquela reunião. Então, uma reunião onde não há um preparo doutrinário, técnico e moral, é uma reunião onde não vai receber, é uma reunião que não vai receber um grande investimento da espiritualidade, e nem poderia. Objetivos. É importante constar na diretriz o objetivo, tanto geral e específico, da tarefa, das reuniões mediúnicas. Então, qual é o objetivo geral da área de mediunidade dentro da casa espírita? Operacionalizar e implantar todas as atividades a serem realizadas pela área da mediunidade, em parceria com departamentos de doutrina, de comunicação, de assistência espiritual, de recursos humanos. Por que em parceria? Porque
Quando eu resolvo, por exemplo, abrir um curso de educação da mediunidade, envolve a área da mediunidade e envolve doutrina. Então, precisam atuar em parceria de comunicação, porque pode ser que determinados cursos, determinados seminários sejam, por exemplo, virtuais. Então, a necessidade do departamento de comunicação atuar, dando ali divulgação dos cursos mesmos presenciais, das atividades, de assistência espiritual, principalmente quando nós, no caso de determinadas atividades que atuam de forma concomitante, como, por exemplo, o trabalho de desobsessão, o trabalho da emergência espiritual, onde, ao mesmo tempo que as pessoas estão em atendimento, nas câmeras de passe, por exemplo, está ocorrendo uma reunião mediúnica para as pessoas que estão na câmara de passe ou na enfermaria. Então, percebam que é um trabalho conjunto, então eu preciso ali, a depender daquela atividade, está em parceria com o Departamento de Assistência Espiritual, recursos humanos, enfim, tudo precisa ser pensado. Nós não estamos, nós fazemos parte de uma casa e não podemos trabalhar de forma estanque, mas sempre em parceria com as outras áreas que podem envolver a mediunidade. Então, esse é o objetivo geral do departamento da área de mediunidade. Objetivos específicos. Então, colocamos aqui, organizar as equipes mediúnicas para o desenvolvimento das atividades do Centro Espírita, realizar cursos e eventos na área da mediunidade, em parceria com os departamentos de doutrina, comunicação e recursos humanos, orientar as equipes mediúnicas quando houver necessidade para um bom funcionamento das suas atividades, formar colaboradores espíritas para comporem as equipes mediúnicas por meio da educação e prática da mediunidade, em parceria com o Departamento de Doutrina. Então, já é uma coisa mais específica para a reunião. Então, organizar as equipes para o desenvolvimento das atividades, se é um objetivo específico da área de mediunidade, com certeza. Cursos e eventos na área, com certeza, faz parte da tarefa que envolve o departamento, a área da mediunidade. Orientar as equipes mediúnicas para que possa haver um bom funcionamento das suas atividades, com certeza, isso é fundamental. Então, eu não só organizo, como está no primeiro ponto, eu organizo e oriento. Como eu vou fazer se eu não entendo, se eu não sei os motivos? Então, organizar e orientar para que cada um tenha ciência daquilo que precisa realizar para que o trabalho se dê da melhor maneira. Formar colaboradores espíritas para compor as equipes mediúnicas por meio do curso de educação da mediunidade faz parte também, é um objetivo específico da área da mediunidade na casa espírita. Então, tudo isso, percebam que tudo isso deve constar da diretriz da área da mediunidade. Estrutura e funcionamento geral das reuniões. Então, dentro deste item, dentro deste tópico, nas diretrizes, eu preciso colocar as atribuições e as competências do dirigente. Eu preciso estabelecer ali quais são as atribuições e as competências do dirigente. Ele precisa saber o que lhe cabe realizar, até para que ele possa agir conforme a orientação da casa. Saber até que ponto ele está, tem mais discricionariedade em determinados pontos, onde ele não tem, ele precisa ter-se à reunião. Quando não tem diretriz, ele faz o que quer. Quando nós temos a diretriz especificando, aí fica mais fácil. Eu tenho um norte, como nós dissemos. Preciso colocar ali os impedimentos do dirigente e de outros componentes da equipe. Por exemplo, posso colocar que pessoas que não tenham determinados pré-requisitos não podem participar. Posso colocar ali, além dos pré-requisitos para o exercício dessa função, posso colocar, por exemplo, que se estiverem passando por um momento de obsessão ou por algum desequilíbrio psíquico, emocional muito grave, que também não deve participar.
que se afaste, que faça um tratamento espiritual, enfim, eu preciso dizer, até para que as pessoas que participam, se eventualmente estiverem naquela situação, eles saibam, poxa, o que que a diretriz nos orienta nesse caso? Aí vão lá e pesquisa. Explicar da seleção e dos requisitos para compor a equipe mediúnica. Quais são os pré-requisitos? Quem quiser chegar na casa e participar, pode? Como se fará a seleção através do curso de educação da mediunidade ou tem alguma outra forma, alguma orientação da casa? Quais são os requisitos? Tem idade mínima, não tem? Casais podem participar da mesma reunião mediúnica ou não? Colocar, então, ali, como eu falei, sobre os requisitos básicos. Percebam que quanto mais detalhada for a diretriz, menos chance de problemas a casa vai ter. Quanto mais você deixa livre para cada um agir como quer, mais facilmente vai haver o quê? Opiniões, determinações, pensamentos pessoais, individuais. Ao contrário de quando a diretriz ela é bem detalhada, aí fica a orientação da casa e não exclusiva e pessoal do responsável pela mediúnica. Preciso trazer as orientações gerais para a equipe mediúnica. Como devem se portar, quais são os preparos prévios, quais são as orientações dentro, na hora da reunião. Eles precisam saber o que a casa espera deles. Então, tem que constar dentro da estrutura e funcionamento um item sobre orientações gerais para a equipe. Cada casa vai avaliar o que constar, o que colocar dentro desse item, porque cada casa tem uma peculiaridade, mas é importante ter um item que oriente, de uma forma geral, as equipes mediúnicas. Considerações sobre o uso da sala mediúnica, orientar sobre chaves, sobre a limpeza, sobre a guarda dos objetos, sobre se vai haver ou não, por exemplo, livro de presença, caderno de presença, se vai haver ou não a necessidade de adotar alguma providência prévia para o uso daquela sala ou posterior. E isso é importante também constar na mediúnica. Vejam, além da estrutura de funcionamento, eu tenho que especificar na diretriz da mediunidade, da área de mediunidade, os tipos de educação, de reunião mediúnica que nós temos na casa. E depois explicar um pouquinho como cada uma delas funciona. Quanto mais, repito, quanto mais detalhamento houver, menos erros, possibilidade de erros nós vamos encontrar. Mas sempre existe, óbvio. Então, normalmente, os tipos de reuniões mediúnicas, educação da mediunidade, de assistência espiritual aos espíritos necessitados, de desobsessão, ainda de assistência ao trabalhador. Então, nós já tivemos a oportunidade, nas aulas teóricas prévias, de falar sobre os tipos de reuniões mediúnicas. Então, se na sua casa você só tem, por exemplo, assistência espiritual, você só vai colocar na diretriz as considerações referentes à assistência espiritual. Se você tiver, se a casa ofertar outros tipos de reunião, então você vai colocar os tipos, 2, 3 ou 4, e depois vai haver o detalhamento de cada uma, porque nem toda reunião, principalmente quando elas são diferenciadas, como aqui, esses tipos de reuniões são reuniões diversas. Consequentemente, organizações, funcionamento, procedimentos diversos. A educação da mediunidade, nós já estudamos, são as reuniões constituídas pelos participantes do estudo e prática da educação da mediunidade. Tem um caráter privativo. São pré-requisitos para a participação nas reuniões mediúnicas de assistência espiritual. As equipes mediúnicas de educação da mediunidade são um conjunto de pessoas com formação na doutrina espírita que funcionam como um laboratório de estudos de carismas a aflorar. Estão ali trabalhando, desenvolvendo, estimulando o potencial mediúnico
de forma segura e organizada, para que depois possam trabalhar. Então, podem posteriormente se engajar em uma equipe mediúnica de assistência espiritual ou em outras atividades espíritas, para o aprendizado da caridade na maior expressão do amor. Então, é importante constar da diretriz para onde para onde irão os alunos que se formarem no curso de educação da mediunidade. Consta da diretriz que vão para uma reunião de assistência espiritual ou para outras atividades da casa. Então, eu já sei que, por exemplo, não poderão ir para uma reunião de desobsessão ainda e de atendimento a um trabalhador, porque são reuniões que exigem mais experiência. Percebam, então, como é importante você direcionar as atividades da casa. As reuniões de assistência espiritual são, entendemos, por um grupo mediúnico, a associação de pessoas que têm conhecimento da doutrina espírita e que pretendem dedicar-se ao estudo da fenomenologia medianímica e, simultaneamente, praticar a excelente lição do próprio Espiritismo, que é a caridade. Então, essa informação está lá no livro Diretrizes de Segurança, capítulo 2, na página 30, exatamente nos mostrando que nós estamos ali nas reuniões de assistência espiritual, nós estamos ali tanto para aprender, estudar, por isso que ela precisa ser instrutiva, quanto para exercer a caridade. Os participantes dessas reuniões de caráter privativo, cuja composição se dá a partir dos egressos das reuniões de educação da mediunidade. Então, essas vão ser formadas pelos alunos, por aqueles que se formarem nos cursos de educação da mediunidade. Eles vêm das reuniões de educação da mediunidade. As reuniões de desobsessão, reunião de intercâmbio mediúnico de caráter privativo, todas têm caráter privativo, direcionada para assistir aos indivíduos que estejam apresentando dependências em geral, transtornos psíquicos, espirituais e obsessivos. Então, vejam que a problemática das reuniões de desobsessão é maior, mais grave, mais delicada, exige pessoas na área da mediunidade mais experientes, que tenham mais conhecimento, mais tempo de mediunidade e vivência moral do Evangelho. Por isso que as equipes da educação da mediunidade não são direcionadas para essa. As reuniões de desobsessão são formadas pelos trabalhadores que já atuam há um certo tempo e com experiência, claro, nas reuniões de assistência espiritual. Tudo isso eu vou colocar aonde? Dentro das diretrizes. Percebem a importância, portanto? As reuniões de assistência ao trabalhador, tenho que falar sobre elas, se houver, dentro da minha casa da minha casa espírita, obviamente. São reuniões mediúnicas de caráter privativo, direcionadas ao atendimento dos trabalhadores do centro espírita, que estejam apresentando distúrbios emocionais e processos obsessivos. Esta reunião deverá ser constituída por uma equipe coesa, harmônica e disciplinada, com experiência vivenciada de mais de 5 anos consecutivos, no mínimo, participando ativamente das reuniões de assistência espiritual. Vejam que as reuniões de assistência ao trabalhador são reuniões que lidam com espíritos que têm o objetivo, muitas vezes, de desarmonizar e desagregar a casa espírita. Então, eles enfraquecem o trabalhador para enfraquecerem a casa. Então, é claro que há necessidade de serem pessoas extremamente comprometidas, experientes, como nós colocamos, que tenham vivência há uns certos anos, sugerimos 5 anos, pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas é que tenham um mínimo de tempo de bagagem, porque serão situações mais complexas. As reuniões de desobsessão também exigem alguns anos, podem ser também 5 anos, uma média, porque normalmente as reuniões de assistência ao trabalhador vão lidar com casos e problemas obsessivos, principalmente obsessões, porque os espíritos influenciam os trabalhadores. Então, de uma certa maneira, nós podemos também sugerir aí uns 5 anos para que isso possa ser possível.
Detalhamento de cada reunião. Precisamos, em cada detalhamento, preciso dizer, falar do conceito, preciso falar dos objetivos, preciso falar da estrutura de funcionamento, preciso falar do local da reunião, do tempo de duração, dos dias da reunião, preciso especificar como será a equipe mediúnica daquela reunião, daquele tipo de reunião. Então, se eu tiver, por exemplo, reunião de educação da mediunidade, de assistência espiritual, eu tenho que ter uma parte reservada na diretriz para explicar cada um desses itens para cada reunião. Então, na reunião de educação da mediunidade, eu vou dizer qual é o conceito dela, o objetivo, a estrutura de funcionamento, o local da reunião, o tempo, os dias, a equipe mediúnica. Ainda vou falar como se dará o desenvolvimento da reunião, quais as fases. Será que todas vão ter a fase? Como será a fase preparatória de manifestação dos espíritos, do encerramento? Os vários tipos de reunião vão ter todas as mesmas fases? Vão se dar, vai ocorrer tudo da mesma forma? Então, eu preciso explicar, eu preciso diferenciar cada uma. As recomendações aos participantes são iguais? Ou cada reunião tem que ter a sua? Cada reunião tem que ter a sua. Quais são as orientações para os médios ostensivos de uma reunião de educação da mediunidade? Quais são as orientações aos médios ostensivos de uma reunião de atendimento ao trabalhador? Então, as orientações aos médiuns dialogadores. Consegue, então, perceber e compreender a importância de nós termos as diretrizes da área da mediunidade referente às reuniões mediúnicas, para que mais segura, coesa, equilibrada, possa se dar de uma forma mais segura, coesa, equilibrada, possa se dar o desenvolvimento, a vivência e o trabalho dentro da área da mediunidade nas casas espíritas. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando a nossa aula teórica desta semana. Trazemos aqui, como você já conhece, já sabe, as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Telegram, site, e-mail e WhatsApp e Telegram, para que você possa ter acesso a todo o conteúdo de estudos, de orientações, de assistência espiritual, tudo que a nossa Casa Espírita, Casa de Jesus, oferece para você. E eu realmente só tenho sempre a agradecer pela sua confiança e pelo seu carinho. Se você gostou da nossa aula e puder curtir, nós agradecemos muito. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida e gostaria de sanar, pode colocar nos comentários do vídeo que nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que este vídeo, que essa aula, que esses esclarecimentos podem ser úteis a alguém, compartilhe o nosso link. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima semana, se Deus quiser.